Olá pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui neste novo vídeo para trazer aqui para vocês um pouquinho sobre a numerologia, né? Sobre a história, como surgiu a numerologia, essa linha de conhecimento incrível e muito utilizada no mundo inteiro. Mas antes eu quero pedir para você já curtir, compartilhar este vídeo, para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque virão conteúdos muito legais para vocês. Então eu vou falar de maneira bem resumida aqui neste vídeo sobre a numerologia. Vou falar um pouquinho sobre a história, sobre como possivelmente surgiu a numerologia. Bom, na verdade, ninguém sabe ao certo quem começou, né? Quando começou a numerologia, porque muitos estudiosos, eles ousam dizer até que a numerologia, ela surgiu junto com o mundo, com a humanidade, porque desde o princípio, desde os primórdios aqui na Terra, né, dos seres humanos, em sua grande evolução, né, desde lá do comecinho, os números já estão entre nós, porque é como se fosse um sistema de contagem mesmo, da caça, do plantio, de tudo que se faziam naqueles tempos lá nos primórdios, dos famosos homens das cavernas. E cientistas, né, estudiosos, eles relatam isso e também há indícios através de artes rupestres pelo mundo inteiro, né, através de desenhos, pinturas em pedras, rochas, cavernas. Isso está ali como realmente se fosse um sistema de contagem deles já desde o princípio. Mas os números tomaram uma proporção de uma simbologia muito maior, não eram apenas símbolos de contagens. Os números já expressavam muito mais do que isso. E com o tempo, a numerologia ela só foi evoluindo junto com a humanidade. Mas quem foi o precursor mais marcante dentro da numerologia foi Pitágoras, um filósofo grego que trouxe a numerologia da maneira que nós conhecemos hoje, principalmente, para o mundo, mas com bases, estrutura e fundamentos mais filosóficos. Então ele foi um grande estudioso tanto na área de filosofia como de matemática, literatura, astronomia, música, entre muitas outras coisas no seu tempo. E acredita-se que Pitágoras nasceu por volta do ano de 570 a.C. e que ele desencarnou em 500 ou 490 a.C. Então, durante a sua jornada de vida inteira, foi voltada aos estudos de todas essas áreas que ele tanto gostava e que trouxe grandes valores para a humanidade até hoje. E Pitágoras, por meio dos seus estudos, ele foi trazendo ali uma percepção de que os sinais, de que os símbolos, os números falam conosco o tempo inteiro. E ele foi se aprofundando ali na metafísica, que também trouxe algo muito maior ainda para esses estudos de numerologia e que mais tarde foi batizado de numerologia pitagórica em homenagem ao Pitágoras. E falando de maneira bem resumida, Pitágoras descobriu que, ao fazermos análises, cálculos com todos os números, e esses números, dando de 1 a 9, cada um desses números trazem um grande poder e uma vibração oculta que muitas vezes nós não percebemos e que, de fato, rege a nossa vida por completo. Então, através dos números, nós conseguimos desvendar muitas coisas, trazer à tona muitas revelações e também trazer muitos benefícios, muitas soluções para as situações em que nós vivemos. Então, passamos a compreender até mesmo em relação às questões kármicas. Mas essa questão kármica já entra num outro tipo de numerologia, porque antes de Pitágoras, né, os estudiosos acreditam que já se utilizava outro método na numerologia, mais antiga ainda, que pode ter se iniciado no Egito ou até mesmo em outras regiões ali do Oriente, através das letras hebraicas. E de todos esses estudos também agregando valores em que se lia mais sobre as questões mais espirituais, as questões mais kármicas dos nossos caminhos. Então já é mais antigo do que a época de Pitágoras, que é conhecido como numerologia cabalística. E também tem a numerologia kármica e vem muitas outras, né, derivações através dessas linhas aí, dessas vertentes dentro da numerologia, que é muito ampla. Mas na verdade a numerologia ela é ainda mais antiga, como eu citei no início, né, já tinha artes rupestres marcando sobre todo esse conhecimento dos números e de seus poderes também.
Outros estudiosos já dizem que a numerologia ela teve uma precursão maior para o mundo, né? Uma expansão maior a partir do Egito ou até mesmo de antigas civilizações. Enfim, então não tem como dizer ao certo quem começou, onde começou, porque cada estudioso vai falar sobre algo diferente, e eu acredito que as antigas civilizações já traziam isso muito antes do que a gente imagina. Eu acredito também que os seres mais dos primórdios da Terra também já utilizavam, porque eles tinham essa sensibilidade a mais para perceber o poder das coisas de maneira mais natural, que hoje em dia nós não temos tanto essa percepção. Embora os povos de antigamente eles fossem mais primitivos, eles eram mais conectados com a espiritualidade. Muitos desses valores se perderam ao longo dos milênios. Então eu acredito que a numerologia ela é muito mais antiga do que nós imaginamos de fato. Mas é interessante entender um pouquinho, nem for de forma resumida, sobre a numerologia, porque é algo que rege a nossa vida. Por isso que nós nascemos numa data, né, que são números. Todas as datas marcantes da nossa vida são marcadas por números, né, e muitas outras coisas, né? Os números estão presentes ali no dia a dia, nos nossos horários, nos compromissos que nós temos agendados, enfim, em tudo. E tudo acontece num dia, num horário, por uma razão, não é por acaso. E esses números pode ter certeza que eles têm algum significado importante para você. Fato é que a numerologia, ela pode trazer muitas revelações sobre a sua própria vida, muito mais do que você imagina, e até mesmo coisas ocultas que você nunca se deu conta do porquê que acontecem da maneira que estão acontecendo na sua vida. Então a numerologia ela pode trazer ali algumas percepções para você, ela pode trazer algumas tendências do que pode estar acontecendo e o que você pode trabalhar de uma forma melhor, com uma energia mais positiva, mais otimista, mais fluente, para que os seus caminhos se abram e você consiga conquistar muitas coisas na sua vida. E a numerologia ela se entrelaça com muitas outras linhas de conhecimento que podem sim andar juntas, de mãos dadas, e que elas podem agregar valores muito maiores para a sua vida, assim como a numerologia quântica ela traz isso. Então eu compartilho um pouquinho mais de conhecimento aqui com você, falando sobre a numerologia, como possivelmente pode ter surgido, né? E todas essas informações que agregam sim para o nosso autoconhecimento. Então você, ao fazer a sua numerologia ou solicitar a sua numerologia, você vai poder entender o porquê que essas coisas acontecem, como que tudo funciona. Não é apenas uma técnica criada do nada, que alguém do nada teve uma ideia e surgiu. Não, foi algo que veio acompanhando a humanidade há milênios e milênios, acompanhando toda a nossa evolução. Então a numerologia ela é um grande poder de evolução nas nossas vidas. Se você quer evoluir, então solicite a sua numerologia, porque eu tenho certeza que você vai compreender muitas coisas e a sua vida vai fluir de maneira como você nunca imaginou. A numerologia ela pode sim fazer grandes transformações na sua vida, pode acreditar. E eu falo por experiência própria, eu sou uma prova viva disso. Além de ser numeróloga, eu me apaixonei por essa linha de conhecimento já há muitos anos, desde muito cedo, mas já era algo predestinado na minha vida. E conhecendo ainda mais a numerologia, eu passei a compreender, trabalhando até mesmo de maneira terapêutica, muitas situações que estão acontecendo ou que aconteceram na minha vida e quebrando muitos ciclos tóxicos ou que já não agregavam em mais nada na minha vida. Então a numerologia ela também pode ajudar nas questões traumáticas, nas questões que te levam a ficar sem um direcionamento, porque a numerologia ela vai te trazendo ali um traçado sobre o seu destino, sobre as coisas que realmente você pode fazer para mudar os seus caminhos de maneira muito melhor. Bom, e é isso, é muito importante que vocês saibam essas informações. E aos pouquinhos, intercalando com as análises ali das artes que eu estou trazendo para vocês, eu vou trazendo esses vídeos mais curtinhos, bem resumidos, falando um pouco mais sobre a numerologia, para que vocês possam entender e conhecer ainda mais essa linha de conhecimento magnífica que eu me apaixonei e tem feito maravilhas na minha vida e pode fazer na sua também. Então nos vemos num próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.